Olá, pessoal, estou aqui de novo. Eu sou Ana Maria Soares, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, sou advogada, sou palestrante. Estou aqui hoje para estar conversando um pouco com vocês sobre a inteligência emocional. O que é isso, a inteligência emocional? Muitas pessoas vêm me perguntar como é que ela pode usar da inteligência diante das emoções que ela tem. Então, a inteligência emocional, gente, ela é um conceito da parapsicologia que caracteriza a pessoa, o indivíduo, capaz de identificar os sentimentos e as emoções que ela vive no seu dia a dia. É um pouco como a saúde mental, né? Então, você tem que estar usando sempre a sua inteligência para você sair daquela situação de emoção, de sentimentos, às vezes negativos, que você está vivendo. Então, a emoção, ela é passageira, porque é aquela primeira emoção que você tem quando você recebe uma notícia, seja ruim ou seja uma notícia boa. Então, ou de surpresa, você vai estar sempre naquele primeiro momento, você vai ter assim aquela surpresa diante de um fato que ocorreu. Pode ser uma coisa boa, como eu disse, como pode ser uma coisa negativa. E o sentimento é algo mais contínuo, né? É aquilo que fica lá, depois daquela primeira emoção. Então, a pessoa às vezes se sente muito triste, se ela perde alguém, né? Uma pessoa querida da família dela, ou se aconteceu um acidente, ou algo parecido aconteceu, né, com a família. Então, ela se sente o quê? Muito triste, e esse sentimento vai aumentando naquela pessoa. Enquanto ela não usar o seu racional, a sua inteligência, ela vai continuar vivendo aquela situação, porque a emoção, o sentimento, isso aí é subconsciente. E o sistema GRIS, ele sempre trabalha isso, que a gente precisa de conhecer as funções mentais, que é o consciente e o subconsciente. Nós vivemos mais no nosso subconsciente, nas nossas emoções, que é coração, do que a gente vive realmente no nosso pensamento. Tanto que o nosso consciente é aquela pontinha do iceberg, né? Então ela é muito pequenininha. A gente só está no nosso racional, na nossa inteligência, quando a gente está pensando, a gente está analisando, a gente está refletindo, a gente está avaliando uma situação que aconteceu, avaliando aquela emoção, aquele sentimento, para a gente poder sair dela. Senão a gente fica o tempo inteiro vivendo aquela emoção. Então, a emoção é coração. É aquela bestinha que fica lá dentro da gente sofrendo e fazendo a gente sofrer cada vez mais. Então é muito importante que a gente comece a aprender a lidar com essas emoções, né? Buscar sempre a nossa inteligência diante de qualquer situação, porque a emoção ela é espontânea, ela é automática, ela vem naquele momento, né? E se você fica carregando essa emoção que vai se tornando um sentimento, às vezes muito negativo, muito triste na sua vida, porque você teve uma perda muito grande, às vezes mais de uma, que nem outro dia eu conversando com uma senhora, ela perdeu o irmão e perdeu a mãe, né? Então ela estava muito angustiada, porque foi num espaço muito curto de tempo. Então, quando isso acontece, a pessoa às vezes ela não consegue assimilar tudo isso e ela não consegue entender, ir para o racional dela e pensar por que tudo isso está acontecendo? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, isso que é importante. Quando você, diante de uma catástrofe, né, que a gente fica olhando, vendo na televisão, aquelas coisas horrorosas que acontecem, a gente tem que sempre pensar, aquilo vai tudo para a nossa emoção, para o nosso coração, aquilo programa a nossa mente. E a gente fica angustiada com tudo aquilo. Então você tem que ir para o seu racional. O que eu posso fazer nesse momento? Em que eu posso ajudar aquelas famílias que estão ali? Então eu vou me integrar a um grupo, né, um movimento, a uma campanha, ou eu vou realmente buscar algo que eu possa fazer. Ou senão eu vou pensar, bom, nesse momento eu não posso fazer nada, a não ser fazer uma oração, pedir a Deus que proteja aquelas famílias, que ajude aquelas famílias para que elas possam sair dessa situação nesse momento. Entende, gente? Então é necessário que a gente busque sempre alternativas, mas a gente nunca pode ficar sofrendo por aquela situação.
Então é muito importante que a gente pense, que a gente reflita, que a gente analise, sempre diante de uma emoção difícil, para a gente poder buscar então a nossa saúde mental e usar da inteligência nesse momento difícil, tá bom? Um grande abraço. Você pode me procurar lá no meu Instagram, Ana Maria.parapsicóloga, que eu também posso te orientar, posso te ajudar para que você busque essa inteligência diante de qualquer situação difícil que você vive. Um beijo, fica com Deus.